Oi, eu sou o Dudu Cabral e esse é o meu canal. Mais um episódio de Game of Thrones e que episódio! Vamos lá falar de The Spoils of War. Essa semana a gente teve o menor episódio de toda a série. Ele teve 50 minutos de duração, que é 9 minutos a menos que um episódio normal. E como a gente pôde ver, isso foi compensado pela qualidade do episódio. Até aquele início que pareceu meio aleatório se justificou no final. O Bronn se tornando cada vez menos um mercenário e cada vez mais um lorde, querendo terras e sendo leal à casa que protege ele. Como num geral ele é um personagem muito querido, foi maneiro ver isso. Apesar de que agora todo mundo tá querendo ver ele morto, né? Mas vamos falar na ordem aqui do episódio. A gente passou bastante tempo em Winterfell. Na conversa do Bran... O Bran morreu... Na conversa do Corvo de Três Olhos com o Mindinho, ele dá a entender que já sabe tudo o que ele fez contra a família dele. Só não sei se ele se importa com isso, né? Mas primeiro ele pergunta de quem era a adaga que foi usada pra tentar matar ele, que o Mindinho dá pra ele. Ele provavelmente já sabia a resposta disso, mas ele queria testar o Mindinho, queria ver o que ele ia dizer. Aí no final ele diz... O caos é uma escada. E o Mindinho faz, talvez pela primeira vez, a cara de quem não tá no controle da situação, de quem não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. Talvez com essa frase solta, assim, do jeito que ele falou, não dê pra entender muito bem a ideia dela. Mas se a gente voltar lá pra terceira temporada, a gente pode ver o seguinte diálogo. Chaos isn't a pit. Chaos is a ladder. Many who try to climb it fail. Parece que o Bran dominou mesmo a técnica de ver tudo. Será que ele vai usar isso pra vingar a família dele? Corta pra próxima cena e a Arya tá na entrada de Winterfell. A conversa dela com os guardas que não estão deixando ela entrar mostra que ela não sabe muito bem quem tá vivo, quem tá morto, o que aconteceu enquanto ela tava fora. Foi bom isso ficar marcado. Toda hora eles estão fazendo isso, mostrando que os personagens não estão assistindo a série igual a gente. Não tem como eles saberem de tudo que tá acontecendo em todos os lugares. Ainda mais a Arya que tava em outro continente. E que cena linda. Ela sentando, olhando pra casa dela, respirando um pouco, voltando mesmo pra casa, se sentindo em casa. E a primeira pessoa da família que ele encontra é o pai dela, na cripta. Eles eram muito próximos, então talvez o pai fosse até quem ela mais queria encontrar ali. Mesmo sem ele estar vivo, só encontrar ele ali na cripta já devia ser uma coisa que talvez ela pensava que nunca ia conseguir fazer na vida. Ah, gente... E lá mesmo tem o reencontro dela com a Sansa. Elas nunca foram muito próximas, muito pelo contrário, inclusive. E justamente por isso é tão forte essa cena delas se abraçando e conversando. No meio de tudo que elas passaram, tá com a família é uma coisa reconfortante, é importante. É o que pode trazer um pouco de felicidade pra elas. E esse episódio tá cheio de falas com ironiazinhas. Tipo, no meio dessa conversa, a Sansa fala pra Arya: se o Jon te vir aqui, o coração dele vai parar. Eu só espero que isso seja uma referência a coisas que já aconteceram, não um presságio bizarro de alguma coisa que vai acontecer mais pra frente, né? Porque... Outro ponto alto dessa parte toda em Winterfell foi quando o Bran confirmou pra Sansa que a lista da Arya existe de verdade e que ela já matou a maioria das pessoas. Ah, que família linda essa Stark, meu Deus. E no final o Bran dá a adaga pra Arya. Como ele tem visões, será que ele sabe que ela vai precisar dela pra alguma coisa? A adaga é de aço valiriano, pode ser usado contra os caminhantes brancos, então... Será? Depois tem uma pequena sequência ali com a Arya começando a treinar com a Brienne, ou a Brienne começando a treinar com a Arya, não ficou muito certo isso, né? E eu tenho que comentar sobre duas coisas aí. O diálogo, quem te ensinou a lutar desse jeito? Ninguém. Foi uma coisa incrível, eu morri de rir com isso. E também é uma outra fala irônica, né? Que o ninguém ali, na verdade, é uma pessoa... Enfim, entenderam? E o mais importante é a expressão da Sansa vendo a Arya lutar. Isso deu abertura pra tantas interpretações que tem uma parte da internet que tá berimbolando por causa disso. Berimbolando. Será que ela tava pensando em tudo que a irmã dela teve que passar pra precisar ter ficado daquele jeito? Ou será que ela ainda acha muito errado uma menina que nasceu pra ser uma lady se tornar uma guerreira? E aí ela fica com raiva da Arya por isso, por ela ter esse comportamento. Ou então ela tava pensando que se ela mesma tivesse seguido os passos da Arya e se tornado uma guerreira, ela não teria passado por todos os problemas que ela passou na vida. Ou então ela tá pensando, muito erroneamente, que todos os irmãos dela evoluíram pra alguma coisa e assumiram papéis importantes, enquanto ela ainda tá ali mais passiva,
só esperando. Eu digo erroneamente porque pra mim, ela de todos os irmãos ali é a que mais evoluiu. O Jon e a Arya só reforçaram características que eles já tinham desde o início. Não que isso seja pouca coisa, mas é que eles cresceram dentro da nossa expectativa. O Bran ficou roubado, né? Ele virou um personagem maceteiro. Não foi bem uma evolução. Lógico que ele já tinha aquele dom e foi crescendo um pouco, mas aí só numa porrada ele já virou tudo. A Sansa não, a Sansa a gente foi acompanhando a mudança dela e ela virou outra pessoa, ela mudou a forma dela de agir, a forma dela de pensar, a postura dela com a vida. Enfim, o que será que aquela expressão dela quer dizer? You know nothing. Em Pedra do Dragão a gente vê que a Dany e o Jon já estão se aproximando um pouco mais. Dentro da caverninha lá, eles têm mais ou menos o mesmo papo que eles tiveram na semana passada, quando se viram pela primeira vez. Mas dessa vez a coisa flui muito mais de boa, assim, tipo, conversa de amigo. Aquela tensão que existia entre eles dois não existe mais. Aí rola um estresse com Tyrion por ela ter perdido mais uma batalha e ela pede conselho pro Jon. Isso, além de fazer ela entender a forma que ele pensa e as intenções dele com ela, ainda serve como ajuda de verdade, como uma opinião pra considerar pros próximos passos dela. Isso deve ter garantido uns pontinhos de confiança pra ele, né? Nessa hora eu não consegui não pensar nele como mão dela, e isso se reforçou um pouquinho com algumas coisas da sequência seguinte que eu vou falar daqui a pouco. Depois o Jon e o Davos vão bater um papo rapidinho com a Missandei e isso acaba com aquelas teorias de que ela vai trair a Dany, ou enfraquece muito pelo menos. Ali mostra que o Davos não tá desconfiando dela e ela reforça muito que ela tá ali porque ela quer, porque ela acredita na Daenerys e que ela pode ir embora na hora que ela quiser, que a Dany não vai ligar, então não teria por que ela tá conspirando contra ela. E essa cena ainda serviu pro Jon ver o que o povo de Essos pensa sobre a Dany mais ou menos, pra mostrar como ela é uma boa líder, que ele não precisa ficar com tanto medo dela enlouquecer. E aí vem aquela sequência, aquela coisa linda, espetacular que quebrou recordes. Sério, a sequência da batalha dos Dothrakis contra o exército Lannister bateu os recordes de mais pessoas queimadas em uma obra audiovisual, englobando séries e filmes, e de mais pessoas em chamas ao mesmo tempo. Foram 20 pessoas pegando fogo juntas, e um total de 73 pessoas queimadas. Tá pensando que o Drogon tá de brincadeira? Os Dothraki surfando nos cavalos, os soldados se cagando de medo, o Drogon aparecendo, o escorpião ali. Não sei nem direito como falar disso. Mas calma. Vamos lá. A cena do Drogon tacando fogo nas carruagens do exército do Jaime é uma das coisas mais lindas que eu já vi na televisão. Visualmente falando mesmo. Eu quero emoldurar aquilo e botar na minha sala. Foi tudo lindo, mas algumas coisinhas incomodaram nessa sequência. Como que a Dany viu o escorpião e foi de frente pra ele e pro Drogon atacar? Tinham várias outras direções ali que eles não iam estar no alcance das flechas e ela podia atacar da mesma forma. Mas não, ela tem que ir bem de frente. Como que o Bronn conseguiu escapar do fogo só dando um pulinho pro lado? Aquilo foi muito errado. E da mesma forma, como que o Jaime conseguiu ser salvo estando a 2 metros de distância da boca do Drogon? Era impossível. Impossível. Enfim, apesar disso tudo, foi lindo. O Drogon foi atingido por uma arma chamada Escorpião. Escorpião costuma ter veneno. Então eu não ia ficar surpreso se o Qyburn tivesse dado um jeito de botar um veneno ali que fizesse efeito em dragão. É uma coisa horrível de se pensar, mas nessa série a gente tem que esperar coisas assim, né? O Tyrion ficou no impasse ali, vendo a rainha que ele escolheu apoiar lutando contra o irmão dele. Isso não significa que ele não apoia mais a Daenerys, só que ele se preocupa muito com Jaime, até pela aproximação deles de antes do Tyrion ter que fugir de Westeros. No final do episódio, o Jaime cai na água bem na frente da Daenerys. Inclusive, como é que aquilo era tão fundo daquele jeito? E isso me fez teorizar um pouquinho. Eu acho que ele pode ser levado como prisioneiro da Daenerys e ser usado pra mexer um pouquinho com o emocional da Cersei. Como ele já libertou o Tyrion uma vez, agora ele pode ter esse favor retribuído. O Tyrion libertar o Jaime vai ser a traição por amor da profecia da Daenerys. E com isso, o Tyrion vai deixar de ser a mão da Dany e o posto vai ficar aberto pro Jon entrar. Lembra que eu falei? Eu nem sei, será que eu tô viajando muito ou será que isso pode acontecer mesmo? Deixa sua opinião aqui, por favor, nos comentários. Diz também o que você achou desse episódio e o que tá achando da temporada inteira. Para acompanhar minhas reviews de Game of Thrones e outros vídeos que eu faço, se inscreve no canal e ativa o sininho para ser sempre o primeiro a assistir. Me segue também nas redes sociais, no Twitter, Instagram e no Facebook. Lá a gente tem um contato um pouco maior
Eu até expliquei também o motivo de eu ter atrasado um pouquinho mais o vídeo dessa semana, então é uma forma de se manter atualizado até sobre o próprio conteúdo aqui do canal. Para compensar um pouco o tamanho desse episódio, os 2 últimos dessa temporada vão ser maiores do que o normal. O último, inclusive, vai ser o maior da série inteira. Por enquanto, o maior foi o último da 6ª temporada. Aqui embaixo tem os vídeos recomendados especialmente para você. Clica aí sem medo que você vai gostar. E por enquanto é isso. Até o próximo vídeo. Adeus!